Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 4 de abril. Eu estou aqui numa maceria, que é uma propriedade rural fortificada nesta região da Puglia. Essa é do século XV. Fortificada na época porque os piratas chegavam pelo Adriático e atacavam as propriedades rurais. Estou visitando Ostuni, a Città Bianca, a cidade toda branca. Essa foto foi na chegada, né? E mostrando para vocês aí alguns ângulos internos de Ostuni, com essa catedral que começou a ser construída 60 anos antes de Cabral chegar ao Brasil. Nessa pedra local que é fácil de esculpir, por isso essa roseta maravilhosa aí na fachada da catedral, que está bem no topo da montanha onde se aninha a cidade. E no 4 de abril, em 1967, foi desmantelada a guerrilha do Caparaó, na Serra do Caparaó, onde está o Pico da Bandeira. Brasileiros que foram treinados em Cuba para tentar derrubar o governo aqui e estabelecer um regime parecido com o de Cuba. Denunciados pelos moradores da região, foram todos presos pela Polícia Militar de Minas Gerais, sem disparar um tiro. O líder deles, um ex-sargento do Exército, foi condenado a 2 anos e meio de prisão. E todos foram anistiados em 1979. Vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Então, acabei de falar para vocês do ex-sargento que foi condenado a 2 anos e meio. Estava armado, era uma guerrilha, preparado em Cuba para derrubar o governo do Brasil. 2 anos e meio. Depois foi anistiado. Pois hoje, lá no Supremo, o mecânico de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, seu Ritter, Miguel Fernando Ritter, sexagenário, foi condenado a 14 anos de prisão mais multa porque estava dentro do Senado, desarmado, e estava lá, entrou com todo mundo. Não tinha intenção de derrubar governo, não estava armado, não foi para Cuba fazer curso, nada disso. Ele é pai da Gabriela Ritter, que fundou a Associação dos Familiares das Vítimas do 8 de janeiro. Por que vítimas? Porque ela é advogada e ela sabe ler. E todos nós sabemos ler. A gente lê no artigo 5º dos Direitos e Garantias Fundamentais, nos incisos 37 e 53. Nos dois diz o seguinte: não haverá tribunal de exceção, juiz de exceção. No outro diz que ninguém pode ser processado, condenado, a não ser pelo juiz competente, ou seja, o juiz natural. No voto, foram votos vencidos dos 14 anos, os ministros André Mendonça e Nunes Marques, porque eles citaram os 2 incisos do artigo 5º, dizendo que o Supremo não é o juiz natural, está sendo um tribunal de exceção. Eles deveriam ir, se fosse o caso, se tivessem armados para derrubar o governo, lá para a primeira instância. Eu tenho dito aqui desde sempre, agora eles disseram, os 2 juízes do Supremo, os 2 ministros do Supremo, Nunes Marques e André Mendonça, disseram aquilo que eu venho dizendo, porque sei ler, eu leio a Constituição, e é isso que está escrito na Constituição. Sinto muito, está escrito na Constituição, não fui eu que escrevi. Foram os constituintes que nós elegemos para fazer a Constituição durante 20 meses de trabalho. Eu acompanhei. Talvez isso me aproxime mais deles, da intenção deles. Não? Bom, isso posto, vamos em frente. Depois de 50 dias de buscas, foram presos os 2 fugitivos, os 2 primeiros fugitivos de prisão de segurança máxima federal, os 2 lá de Mossoró. Foram presos na ponte sobre
o rio Tocantins, né, lá em Marabá, no Pará. Um foi preso pela Polícia Federal, outro pela Polícia Rodoviária Federal. Sabe quanto custou para os seus impostos toda essa busca? Mais de 2 milhões de reais. Tem uma partezinha dos seus impostos lá nessas buscas. Né? Foram presos também os tripulantes de 3 carros que estavam ajudando na fuga dos 2. Bom, um outro assunto é que o governo está em queda, né? O governo do presidente Lula está em queda e todo mundo é culpado, menos ele. O culpado é o Jean Paul Prates, que não quer investir, quer pagar dividendo, não sei o quê, ele está querendo tirar o Prates e botar o Mercadante, que está no BNDES. Também o Alexandre Padilha, que é o ministro da Articulação Política, também deve ser o culpado, porque lá no Congresso está um desastre. O desastre é da eleição. A eleição botou quase 70% de deputados e senadores de centro-direita. Não é governo. Não é o Alexandre Padilha o culpado, né? Mas agora o culpado também é o Banco Central. O governo não aceitou até agora a autonomia do Banco Central para defender a moeda e o crédito. Não? E agora os empresários e os banqueiros são culpados também. O presidente Lula, numa fala no 12º Encontro dos Direitos da Infância e da Adolescência, disse o seguinte: os banqueiros não precisam do Estado, mas exigem que o Estado faça superávit primário e coloque à disposição deles bilhões. Não entendi nada. Quer dizer que o superávit primário é exigido pelos banqueiros? Não entendi. Para poder terem bilhões? Como assim? Não deu para entender. Mas, enfim, ele também diz que os grandes empresários não deveriam precisar do Estado, mas precisam porque vivem pegando dinheiro emprestado do Estado. Opa, o Estado tem dinheiro? Pensei que o dinheiro fosse nosso, dos contribuintes, dos pagadores de impostos. O Estado não tem um tostão que seja dele, não produziu nada, não plantou nada, não vendeu nada, não fabricou nada. O Estado só tira de uns para pagar serviços públicos. É tão simples. O presidente da República certamente sabe disso, mas ele não diz isso, né? Mas o que ele disse? Rico paga muito pouco imposto de renda. Quem paga é quem trabalha e recebe o contra-cheque no fim do mês. Sabem quem paga mais imposto de renda? Tem que informar o presidente. Quem recebe de 11 mil por mês a 44 mil por mês. Esse é o que mais paga. É o estudo autuarial que mostra isso. Não? A propósito, 12º encontro dos direitos da infância e do adolescente. 12 encontros já não resolveram ainda os direitos da infância e da adolescência. Puxa, mas estão só conversando então? Ou estão agindo? Não? Bom, vamos em frente. Gente, o presidente usou, lá nesse encontro, o presidente usou uma cola, olhou, fez um discurso dizendo que estavam homenageando os 12 milhões e 300 mil crianças bombardeadas na faixa de Gaza pelos israelenses. Se a gente somar toda a população de Israel e toda a população da Palestina, dá 14 milhões, dos quais 12 milhões e 300 mil seriam crianças bombardeadas. Tem mais as crianças que não foram bombardeadas. Sabe o que é pior de tudo? É que a plateia aplaudiu. A plateia não tinha
o mínimo conhecimento do que se estava falando e aplaudiu. Meu Deus, que terrível! Desse jeito não tem jeito. Meu Deus do céu. Bom, queria acrescentar aqui, só para informar vocês que estavam esperando, o julgamento do senador Jorge Seif no Superior Tribunal Eleitoral foi só lido lá um relatório e transferido tudo para o dia 16. 16 de abril é que vai haver o julgamento. Por falar em julgamento, vocês lembram da tal Patrícia Leles, é uma brasiliense que se diz jornalista. Eu disse que ela não é jornalista porque ela abandonou os estudos lá no UCEUB, onde eu lecionava, e sei disso. Ela até quis me processar por isso, mas o que eu vou fazer? Está lá na secretaria do UCEUB a informação de que ela não se formou jornalista. Aí foi para os Estados Unidos, acusou um pastor e deputado de assédio, meu Deus, incomodou a vida dele, foi para os Estados Unidos, está dando golpe lá. Golpe para imigrante, falsificou lá um tal de investidor imobiliário, está sendo procurada pelo FBI faz uns 3 meses. Deu um golpe lá de $700 mil. Em 2016 eu disse, essa mulher é mitomaníaca, mitômana. Tem a mania de mentir, não tem como, é um problema psicológico, é mitômana, mas está lá sendo procurada agora pelo FBI. E só para encerrar, gente, Conselho Federal de Medicina, parabéns, é a ética médica, né? Depois de 22 semanas, não tem jeito não de querer aplicar injeção no coração do feto com mais de 5 meses de cloreto de potássio para matar o feto. Embora a lei preveja a possibilidade de aborto no caso de violação sexual, né? De violência sexual. Mas 22 semanas? Meu Deus do céu. Faz muito bem o Conselho Federal de Medicina. De Ostuni, da Puglia, Alexandre Garcia.